Galera, tudo bem? A gente agora sobre meiose, o processo de um celular que a gente ouve falar muito, nesse caso específico para a reprodução. Falando do sangue. Vamos entender um pouquinho, tá? Bem, vamos entender um pouquinho da meiose, já que ela é mais complexa e tem maior número de informações, tá? Bem, aqui as células são as germinativas ou as gaméticas, que são as que vão dar origem à reprodução feminina, tá? A gente chama de reducional o processo de meiose, porque ela inicia-se com uma célula diploide, mas ela termina com 4 vias geneticamente diferentes haploides, ou seja, com a metade da quantidade de informações que a gente tem nos cromossomos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma única duplicação do DNA e 2 vezes todas as etapas que seguem durante a meiose. Nós não temos a intérfase com tanto tempo igual a meiose, e a gente não tem também a fase S, a fase G1 e a fase G2. A fase S, que é a duplicação do DNA, não vai acontecer aqui, beleza? Disso, a gente tem cromossomos haploides, mas com conteúdo de DNA ok, coerentes à necessidade das células humanas. E como eu disse, a gente considera a meiose como uma divisão racional, já que ela vai reduzir a quantidade de informações no cromossomo inicialmente da célula, certo? Bem, a prófase 1, porque a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Todas as etapas acontecem na meiose 1 e na meiose 2. Elas têm algumas diferentes, a gente vai ver agora. Então, na prófase 1, a gente tem a condensação dos cromossomos, subdividido nas fases. Essas fases, eu posso já não é uma surpresa, mas muito depois tem uma estrutura complexa, estrutura assim, e para eu vou explicar melhor o que é o crossing over, tá? Bem, depois a gente tem a separação dos cromossomos que são próximos, né? Aqueles que são, que a gente chama de cromossomos irmãos, continuam ligados. Muito bem. E aí a gente tem no final a compactação da cromatina. Para quê? Para a gente ir para a segunda etapa. A metáfase tem os mesmos nomes da mitose, tá? Todas as etapas que acontecem na mitose também vão acontecer aqui, mas aqui de maneira um pouco mais complexa. Aqui o que acontece? A membrana do núcleo desaparece por completo e os cromossomos ficam orientados no centro, em polos diferentes de um lado e do outro, mas no centro. Lembrando que o fuso, que são essas estruturas laterais, são proteínas que organizam os cromossomos e mantêm eles no lugar, tá? Depois desse processo, a gente tem a anáfase. É na anáfase 1 que ocorrem todas essas possibilidades aqui. Alterações genéticas, doenças genéticas ou as síndromes. Então, a meiose 1 é onde a gente tem a não disjunção cromossômica, que a gente diz, que é a perda parcial ou total de um cromossomo. Aqui no esqueminha, a gente tem uma célula que perdeu por completo uma parte cromossômica, que vai, por consequência, desenvolver uma dessas 3 coisas. Na anáfase, o que acontece é a separação dos cromossomos. Por isso que é a fase mais propensa para que os erros aconteçam, já que tem que ir um cromossomo para cada lado. Eu tenho que ter a separação completa dos cromossomos, sendo um para cada lado. Quando isso não acontece, a gente tem alterações genéticas, doenças ou síndromes, beleza? Depois a gente tem a telófase, que é quando eu tenho a separação completa da célula, a reorganização da membrana e, por consequência, o processo mais final de formação das células filhas que a gente vai ter. Aqui, como a gente está falando da meiose 1, a gente tem a formação de 2 células filhas no final do processo, tá? E a reorganização das estruturas celulares na telófase. Quando a gente encerra a telófase, a gente também repete a citocinese, como eu já expliquei na aula sobre mitose, que é a divisão da membrana para a formação completa de 2 células, beleza? Aqui no final do processo, da meiose 1, eu tenho 2 células filhas, geneticamente diferentes já, mas ainda com 2N, com um total de 46 cromossomos. Para eu terminar o processo, né, eu tenho que continuar. Então, a partir do momento que eu encerrar a citocinese, eu repito todas as etapas na meiose 2 e eu vou terminar com 4 células filhas, mas nesse caso com 23 pares de cromossomos totais. Vamos ver um pouquinho mais a fundo aqui, tá? A prófase 2 tem a compactação dos cromossomos, desaparecimento da membrana do núcleo também, e os microtúbulos, que são as proteínas, começam a mover os cromossomos para o centro da célula.
Depois a gente tem na metáfase 2 os 23 cromossomos se alinhando na placa que a gente chama de metafásica, que são essas linhas aqui que orientam o lugar onde os cromossomos precisam se alinhar, tá? Depois a gente tem a anáfase 2, que são as movimentações dos cromossomos. A gente não tem na anáfase 2 a ocorrência das doenças genéticas. Quando elas acontecem, em geral, elas vão acontecer na anáfase 1 e não na anáfase 2. Na anáfase 2, a gente tem a migração só dos cromossomos para polos opostos para o lado direito e para o lado esquerdo, a separação deles, tá? Depois a gente tem na telófase 2 a migração das estruturas cromossômicas também para os polos e a reorganização do núcleo. Eu começo a formar 4 núcleos completos com as informações, com os cromossomos dentro de cada núcleo, tá? Lembrando que nesse processo eu vou terminar com 23 pares de cromossomos. E aí a gente tem novamente a citocinese com a formação de 4 células N, ou seja, 4 células com 23 pares de cromossomos, como a gente consegue ver aqui nos esqueminhas. Ok? Bem, qual é a vantagem da meiose em relação à mitose? A gente tem a segregação ao acaso, que gera variabilidade e que faz com que a gente seja diferente um do outro. Nós temos tantas fisionomias e características diferentes por causa dessa segregação aleatória da meiose. E a gente tem o crossing over, que é quando eu tenho trocas de partes do cromossomos ou de fragmentos do cromossomos, fazendo com que eu também tenha a mistura de informações. Então, fragmentos dos cromossomos podem se misturar de forma aleatória, gerando variabilidade genética, beleza? Aqui tem um mapão sobre esses conceitos que eu discuti com vocês, tanto da mitose quanto da meiose. Então, é bacana que vocês utilizem para conceituar e organizar as informações que eu falei até agora. Tudo bem? Bom, espero que tenha dado para entender até aqui. Qualquer dúvida, me avise.